E, obviamente, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, física. E, galera, seguinte, tem algumas coisas que eu preciso falar para vocês. Terça-feira vocês vão ter prova de física na aula do professor Afonso, tá bom? Terça à tarde. E o que, que vai cair do conteúdo da minha frente, do conteúdo de física B? Somente leis, as 3 leis de Newton, tá bom? Então eu vou estar montando a prova essa semana, não montei a prova ainda, mas são as 3 leis de Newton, tá bom? E do professor Afonso, ele já me deixou avisado aqui, para eu poder falar para vocês, não sei se ele já chegou a falar. Deixa eu só achar aqui para não falar errado. Cadê ele? Professor Afonso, aqui, ele pediu para falar que... Cadê ele? Tá aqui. É lançamento oblíquo e lançamento horizontal, beleza? Lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Fechou? E, jovens, eu preciso falar com os senhores sobre as notas do segundo bimestre. Então, as do primeiro bimestre já foram fechadas semana passada, já enviei, eu já vou mostrar a planilha para vocês ali. Agora faltam as do segundo bimestre, tá bom? Então, tem gente me devendo atividade do segundo bimestre. Na semana retrasada, se não me engano, eu mandei um e-mail cobrando atividades, mas eu cobrei só as do primeiro bimestre. Tinha gente devendo a do segundo bimestre, mas eu não cobrei naquele momento, eu priorizei as do primeiro bimestre, tá bom? Então, vou mostrar a planilha de novo, para quem está devendo atividade ficar por dentro e mandar essas atividades o quanto antes. Eu tenho que entregar as notas na secretaria, jovens, até sexta-feira. Então, na quinta-feira eu vou começar a fechar as notas. Então, me mandem até quinta, porque na sexta-feira eu vou estar enviando para a secretaria, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Ô, professor, Diga. sabe se eles vão mandar um boletim ou alguma planilha com as nossas notas de todas as matérias? Quem está perguntando? Arthur. Arthur Vilar. Arthur, eu não tenho certeza, eu não posso dizer isso para você, tá? Eu acredito que sim, que vai ter um boletim do primeiro bimestre, um boletim do segundo bimestre. Não acredito que vocês vão conseguir pegar isso antes do recesso, tá? Porque a gente vai mandar as notas para a secretaria na sexta-feira. Então, e vocês entram em recesso na sexta. Então, provavelmente quando vocês voltarem, tá bom? Mas nenhuma informação oficial foi passada para nós professores. Então, aconselho que você pergunte para a Jaqueline, que é a da coordenação, se ele já tem uma previsão para fazer essa divulgação para vocês, beleza? Porque nós, quanto professores, não recebemos uma data específica de entrega de boletins para vocês, tá bom? Entendi, valeu. Você pode descer um pouquinho mais ali? Já vou descer, meu rei. Então, deixa eu explicar a coluna aqui, daí eu já vou descer para quem está embaixo poder ver também. Jovens, o que que é essa coluna aqui, ó? Fator. Ela é a nota do simulado. Então, é a nota que você tirou no simulado vezes 0,3, porque ela vale 30% da nota das processuais, tá bom? Então, nessa coluna fator está a sua nota real no simulado. Aqui é o podcast que vocês fizeram comigo. Aqui estão os exercícios que vocês me enviaram. Aqui são as atividades do professor Afonso. Ele não me enviou ainda a nota de cada um de vocês. Ele me enviando, eu já lanço aqui. E aqui é a nota, o fechamento da processual, tá bom? E aqui, jovens, o que está faltando, ó, é a prova que vocês vão fazer na terça-feira. E a gente soma todas essas notas, divide por 2 para ter a nota do bimestre de vocês. Eu vou puxar para o lado aqui um pouquinho. Ó, essa é a média de vocês no primeiro bimestre, tá bom? Então, vou deixar aqui um pouquinho e já vou descer para quem está aqui um pouco mais para baixo conseguir ver também. Aí. Eu sou o número 18, eu não consigo ver ainda.
Quem no que é o... meio. Que sacanagem, pô. Deixa Valeu. eu descer mais um pouco aqui, depois eu desço mais um tanto. Tá louco? Ô, professor, você pode ir um pouco mais pra cima, por favor? Eu não vi. Claro, quem tá pedindo agora é o? Louzão. Louzão. Gabriel Louzão. Tá aqui, meu rei. Valeu, valeu. Fechou? Então, professor, a nota do primeiro bimestre já, tipo, fechou essa aí mesmo. Daí do Isso, segundo essa aqui bimestre foi. teria que estar do outro lado. É, Tá do outro essa lado aqui é aí. do primeiro bi, já foi enviada. Tá? Tá, Agora a que tá aqui é do segundo bi, que tá em aberto. Então, ó, beleza. quem tá devendo atividade, eu já vou cobrar na sequência. Dá para recuperar ainda essas notinhas aqui. E... Falta a nota do professor Afonso aqui também ainda. Tá bom? Então, vamos lá. Beleza. Então, eu vou fazer as cobranças aqui. Eu já vou pegar aqui quem está na sala. Vou deixar aberto aqui para poder dar voadora. Eu estou a fim de dar voadora hoje. Vamos lá. Ana Luísa. Ana Luísa Sarge. Não vai precisar levar a voadora, Ana Luísa, porque já mandou tudo. Muito bem, jovenzinha. Muito bem. André Luiz. Mandou tudo também, jovem. Show de bola. Show de bola. Aí nós temos Arthur, mandou tudo, fechou. Bianca, mandou tudo, choque sensacional. Caio, aí você vai levar a voadora. Tá me devendo os exercícios, Caio. Caio, página 187 e 188. Exercícios do 1 ao 12, do livro 1 ainda. Tá bom? 1 ao 12. Então anota aí, meu rei, para você não deixar de entregar. Tá bom? Quem mais está aqui? Fábio, mandou tudo. Góis, mandou tudo. Louzão, cadê o Louzão? Mandou tudo. Simão, mandou tudo. Aí é bonito, a galera mandou tudo mesmo, quem tá aqui, né? Henrique, fechou. Isabela, com 2 L's, e a Isabela Sofia, mandou tudo. Senhor Leonardo Balarotti, mandou tudo. Leonardo Proner mandou tudo. Pedro Pedroso mandou tudo. Rafaela. Ah, Rafaela, tá me devendo os exercícios, hein? Já vai levar a voadora, Rafaela. E meus exercícios, Rafaela. Página 187, 188, tá, Rafaela? Do 1 ao 12, anota aí, minha rainha. Não deixa de me entregar, senão eu vou ficar bem triste. Você não tá nem aí que eu vou ficar triste, eu sei, mas você vai ficar com nota baixa, então faça. Tá bom? Beleza? E jovenzinhos? Livro 1A ou do 1B, professor? Livro 1A, 1A. É verdade, é 1A e 1B, não é 1 e 2, né? É livro 1A, tá, Caio? Eu falei 1A, um só para você. É o livro 1A, tá bom? Beleza, jovens. Os demais que não estão aqui, infelizmente, só falem para eles depois acessarem, jovens, a aula que eu vou deixar gravada, né, nos links, para que eles possam ver o nomezinho deles aqui, saber qual que é a atividade que eles estão devendo e não ficarem sem a nota, tá bom? Até quando que vocês podem me enviar? Eu aconselho vocês me enviarem, jovens, até quinta-feira, tá bom? Porque na sexta eu vou estar enviando. Então, pode ser que se você mandar na sexta, dê tempo de eu colocar, pode ser que não. Nesse primeiro bimestre, teve um aluno que mandou a atividade para mim depois que eu tinha enviado a nota. Perdeu. Então, não corram esse risco, tá bom? Sei que tem bastante atividade para vocês fazerem, mas tenta montar um cronograminha aí, se organizem, para não correr o risco de perder alguma atividade aí. Tá bom? Já pensou? Perder nota só porque não fez atividade? Ah, o Nicolas está chegando, eu vou esperar ele entrar para dar voadora nele, porque ele está devendo atividade. Oi, Nicolas, tudo bem? Tá me ouvindo, Nicolas? É? Se tá me ouvindo, manda um oi aqui no chat. Ou pode mandar um oi pelo microfone mesmo. Nicolas. Oi, oi, Nicolas, tudo bem, jovem? Tava falando de você agora aqui, meu rei. Olha aqui, dá voadora em você, jovem.
está me devendo 2 atividades, meu consagrado. Olha aqui. Está devendo podcast sobre leis de Newton e está devendo os exercícios do 1 ao 12 da página 188 e 187 do livro 1A. Beleza? Me manda aí no máximo até quinta-feira da semana que vem. Tá bom? Na verdade, não espera o prazo máximo para mandar. Se puder, já manda hoje, já vai mandando, porque eu já vou começar a fechar essas notas daí, tá bom? E sem essas 2 notas, você fica aqui, ó, com um zerinho aqui, o que compromete muito sua nota lá no final. Beleza? Tô no aguardo, hein? Ó, tô na sua cola, Nicolas, ó. Tô de olho. Beleza? Jovenzinhos, tem alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram fazer com relação às atividades? Tem alguma pergunta? Mandem. Oi, Eduardo, beleza? Tem alguma pergunta? Manda, meu rei. Eduardo Balarote. Então, tem alguma atividade que eu não fiz? Vamos ver, jovem. Não, Balarote, comigo tá tudo entregue. Só se tiver com o professor Afonso, aí tem que dar uma confirmada com ele, tá bom? Mas as minhas entregou todas, tá bom? E só tome cuidado que tá faltando uma prova que vai acontecer terça-feira à tarde, tá? E essa prova, ela vai compor essa nota do segundo bimestre, tá bom? Você pode me dar um 01? Por que dar 01? Ô, meu rei, que dó, né? Que fase, né? Ficou com 6 e 9. Não tá fácil para ninguém, né? Acontece nas melhores famílias. Acontece, fazer o quê, né? Infelizmente não tem como, né? Fechou, jovens? Beleza? Mais perguntinhas? Mandei aí 2 segundinhos para perguntinhas, senão a gente vai para o que interessa, que é a física. Eu sei que vocês estão ansiosos para que a gente fale de física. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Mas daí depois que você falou está me ouvindo, eu não ouvi mais nada. Não vi direito como é que tá. Pode falar, meu rei. Oi. Você pode ir lá no meu nome, Quem que é você, meu rei? Senhor Leão Balarote. Leonardo Farias. Ah, Leonardo Balarote. Balarote. Tá aqui, meu rei. Você entregou tudo, jovem. Entregou formas, podcast, mapa conceitual e os exercícios. E esse MT, tipo da tabela, o MT com o dedo, Deixa eu te explicar aqui, ó, o que é esse rolê aqui. Aqui é a nota do podcast. Deixa eu selecionar a linha para você ver aqui, ó. Nota do podcast, valia 2, tirou 2. Os exercícios, valia 1,5, tirou 1,5, tá bom? Aqui é a nota do professor Afonso, que ele vai me enviar ainda, tá bom? E aí a gente vai somar com os 3,5 que tem aqui da minha nota para fechar essa nota aqui, que vale 10, tá bom? Então tá faltando os 3,5 do professor Afonso. E tem 3 pontos que é do simulado. Só que no simulado você ficou com nota 0. Por isso que tá aqui zerinho e zerinho. Então 0 mais 2 mais 1,5. Não, senhor, eu sou 3,5. o de cima. Eu sou o de cima, o Balarote. Aqui. Ah, verdade. Então, ó, tá faltando só a nota do professor Afonso. Tá bom? 5,71 foi a nota do simulado. A gente multiplica por 0,3 para fazer o fator de correção. Então, você ficou com 1,7 do simulado, 2 as minhas atividades de podcast, 1,5 dos exercícios, fechou 5,2. Só tá faltando os 3,5 do professor Afonso, que ele não me enviou ainda. Tá bom? Essa nota ela é a soma da atividade do professor Afonso, das minhas e do simulado. O teu microfone está cortando, Leonardo. Eu acho que seria melhor se você digitasse ali no chat. Sir, você Pode pode falar. explicar como funciona a nota do simulado? Que eu não tô entendendo muito bem. Posso. É assim, ó.
Quando você faz o simulado, eu vou pegar o exemplo aqui, ó, tem esse 10 aqui. Você pode tirar de 0 a 10 no simulado, tá bom? Então, ó, por exemplo, esse ser humaninho aqui tirou 10 no simulado. Só que o simulado, ele compõe 30% da nota das processuais. Então, o que a gente faz? A gente pega a nota do simulado e multiplica por 0,3. Então, essa coluna que eu escrevi aqui, fator, é a nota real que você vai ter pelo simulado. Então, quem Nota tirou na 10... média. Isso. Não somado na média, ó. Peraí. Quem tirou Sim, 10... sim, só uma dividido por 3, né? E- Por 2. Por 2, isso aí, isso aí. Quem tirou 10 no simulado ganha os 3 pontos referente ao simulado nas processuais. Então, você pega a sua nota no simulado e multiplica por 0,3 para chegar nesse valor. Essa nota do simulado é só a nota de física ou do simulado inteiro? Não, só de física. Só de física, tá bom? A orientação que a coordenação passou foi de cada professor pegar da sua disciplina, tá? Nessa tabela não tem as médias ainda. Então, Leonardo, essa aqui é a média, ó, final. Só que ela está incompleta, tá? Porque está faltando nota ainda. Está faltando a nota da prova, que vai ser terça-feira que vem, e as notas do professor Afonso, que ele não me enviou ainda. Tá bom? Então, ela está incompleta. E nessa coluna aqui tem a nota, a média do primeiro bimestre. Essa aqui, ó. 7,9 no teu caso, Balarote. Beleza, jovens? Podem perguntar mais. Se tiverem alguma dúvida ainda, estou à disposição. Não, Nicolas, faz bastante tempo já. Foi quando eu passei toda a lista de atividades para você, já faz, acho que mais de mês. Tá bom? Então, faz um tempinho já que eu pedi essa lista. Professor, Tá aí, Eduardo, já consegue ver. Pode falar, meu rei. quando que vai, quer dizer, quanto que vai valer essa prova que a gente vai fazer terça-feira? Vale 10. Beleza. Tá bom? Vão ser 5 questões, igual foi aquela outra prova, lembram? A gente fez Mais uma ou menos, prova na mas... minha aula, não semana passada, na semana retrasada. É o mesmo esquema, a mesma proposta. 5 beleza. questões de múltipla escolha, mesma ideia. Mais perguntinhas, jovens? Podem mandar. Vai lá. Professor, Pode falar. o professor Afonso comentou que ia ter que mandar a resolução das questões. Tem que mandar só as questões dele ou mandar as questões de física B também? Não. A gente vai fazer o seguinte, eu vou montar as provas da primeira série e ele vai montar as provas da segunda série, tá? Então, não vai precisar mandar a resolução, que eu vou fazer tudo de múltipla escolha, tá bom? Porque se a gente Ok. tivesse mais tempo, se a gente não tivesse no fim do bimestre, até eu pediria a resolução para poder fazer a correção de exercício por exercício. Porém, são vários alunos, eu vou ter que baixar. Vai que você manda foto, eu não consigo enxergar, pode ser que você não consiga carregar a foto. Então, já está no fim do bimestre. Então, provavelmente no terceiro bimestre, aí eu vou pedir a resolução para vocês, beleza? Nesse bimestre, como já está no fim, para não correr o risco de algum aluno ficar sem nota porque não conseguiu carregar, porque a gente não conseguiu ler o que está escrito, a gente vai fazer só objetivo. Para o próximo bimestre, a gente já tem um cronograma mais adiantado de provas, a gente pode montar que se algum aluno não conseguir enviar, a gente já tem tempo para ele reenviar, tem tempo para eu pedir para ele refazer, entendeu? Dá tempo de trabalhar a questão. Agora está muito em cima, então vai ser só de múltipla escolha mesmo. Beleza? Professor, Diga. esse sistema de mandar resolução, então só vai ser. A gente só vai ter que mandar resolução pro Afonso, ou nem pro Afonso. Não, porque a gente combinou assim, eu e o professor Afonso. Ele já mandou as questões dele para mim, e eu vou montar a prova, e eu vou corrigir todas as provas da primeira série. E eu já mandei as minhas para ele, e ele vai corrigir as provas da segunda série. Então, não precisa mandar a resolução, tá bom? Ah, beleza. Vai Beleza. ser pelo Forms mesmo daí, Isso, né? vai ser tudo pelo Forms, tudo pelo Forms, Beleza. tá bom? Fechou, jovens? Mais perguntas podem mandar. Legal?
Então, eu vou encerrar esse compartilhamento de tela aqui. E nós vamos conversar, jovens. Deixa eu fazer outro compartilhamento aqui. A gente vai conversar, jovenzinhos, hoje sobre força de atrito, tá bom? Ontem nós tivemos uma aula de revisão e eu já falei sobre força de atrito na aula de ontem, mas eu dei uma pincelada só para a gente poder fazer alguns exercícios que iam envolver o conceito. Hoje eu quero trabalhar o assunto por completo com vocês, tá bom? Então, força de atrito. Jovens, o que vai ser a força de atrito? Ela é uma força que, na maioria das vezes, ela se opõe ao movimento. A gente não pode generalizar, porque não é sempre que isso acontece. Mas, na maioria das vezes, acaba acontecendo isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um bloco sobre uma superfície plana e horizontal. Tá bom? Então, eu vou aplicar sobre esse bloco uma força F na horizontal. Quando eu tento deslizar esse bloco F sobre a superfície horizontal, existe um pouco de dificuldade. Por que existe essa dificuldade? Porque existe uma força de atrito, aqui, ó, que vai ser no sentido oposto ao movimento. Quem nunca já não tentou empurrar, por exemplo, um móvel dentro de casa e sentiu um pouco de dificuldade? O que é essa dificuldade? É a força de atrito que se opõe ao movimento que você quer fazer com aquele objeto. Tá bom? Então, na maioria das vezes, a força de atrito se opõe ao movimento. Quando que ela não se opõe ao movimento? Vamos fazer um caso aqui, ó. Então, de novo, uma superfície plana e horizontal. Nós vamos ter aqui um ser humaninho caminhando. Uma medusa. Tá lá. O ser humaninho está caminhando de boas. Jovens, por que nós conseguimos caminhar? Porque você apoia o pé no chão, você empurra o chão para trás e como existe atrito com o chão e o seu pé, o atrito te empurra para frente. Então, a gente só consegue caminhar porque existe força de atrito. Se não existir força de atrito, jovens, o que acontece? Você fica derrapando no lugar. Você aperta o pé contra o chão, ele derrapa e você não sai do lugar. Então, nós só conseguimos andar porque existe atrito, tá bom? E é o atrito que nos impulsiona para frente. É o atrito, a força que joga o nosso corpo para frente, tá bom? Então, nesse caso, o atrito está no mesmo sentido do movimento da pessoa que está caminhando. Por isso que a gente não pode generalizar e dizer que a força de atrito sempre se opõe ao movimento. Na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Na maioria dos nossos exercícios que vão envolver sistemas de bloquinho, como esse primeiro caso que eu representei para vocês, é isso que vai acontecer. O atrito vai se opor ao movimento. Mas, como eu disse, não é uma regra. A gente não pode generalizar. Fechou? Legal. E como é que eu calculo essa intensidade de força de atrito, jovens? Nós vamos escrever o seguinte, que força de atrito, ela vai ser μ vezes normal. O que é esse μ? É uma letra grega, jovens, parece um U com uma perninha mais comprida, tá bom? Ele é o coeficiente de atrito. Então, coeficiente de atrito vezes a força normal. Quem que é a normal? É aquela força que você já sabe que existe aqui, ó, que é perpendicular à superfície. Tá bom? O coeficiente de atrito tem que saber de cabeça? Não. Só não tem como saber, como não dá para saber. Porque depende de cada material que está em contato. Então, depende se é madeira, se é alumínio, se é plástico, se está bem polido, se não está bem polido, se é rugoso, se não é rugoso, se está seco ou úmido, se está limpo ou sujo. Então, tudo isso vai influenciar no coeficiente de atrito. Não tem como saber de cabeça. Portanto, geralmente o coeficiente de atrito ele é fornecido para que você possa calcular a força de atrito. Tá bom? Ele pode pedir o coeficiente? Até pode. Se ele der a força de atrito que é normal, ele pode pedir o coeficiente. Só não é comum
isso acontecer, tá bom? Existem, jovens, dois tipos de coeficiente. O μe, que é chamado de coeficiente de atrito estático, que você usa para quando o corpo está parado, e o μc, ficou bem ruim isso aqui, né? E o μc, ou μd, coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, que você usa para quando o corpo está em movimento. Beleza? Então, tem esses dois tipos de coeficiente de atrito. Qual que é a diferença entre eles, jovens? O coeficiente de atrito estático, ele é maior do que o coeficiente de atrito cinético. E qual que é a diferença que isso traz? Não sei se vocês já passaram por isso, mas a minha mãe vivia pedindo para eu ficar mudando os móveis de lugar dentro de casa. E aí, quando eu ia empurrar o móvel, era mó difícil colocar para se movimentar, mas parecia que depois que ele começava a deslizar, ficava mais fácil. Era mais fácil manter aquele movimento. E não era só uma impressão, jovens, isso realmente acontece. Porque o atrito estático é maior do que o atrito cinético, ou seja, tirar um corpo do repouso e colocar ele em movimento é mais difícil, exige uma força maior do que manter um corpo em movimento. Por isso que quando você vai empurrar um móvel, parece que é tão difícil no começo e depois fica mais fácil, porque o atrito diminui realmente quando você começa a empurrar o objeto, quando você tem um movimento acontecendo no sistema. Tá bom? Eu vou fazer um gráfico aqui para vocês, ó, para a gente fazer uma análise dessa força. Força de atrito em função da força F. Então, jovens, o que acontece? Existe uma força de atrito máxima, que é o atrito estático máximo, tá bom? E esse atrito ele é variável. Então, ó, vamos pegar esse primeiro exemplo que eu dei para vocês aqui. Eu vou falar que a força máxima de atrito estático que você pode ter aqui é 10 newtons, tá bom? É o máximo que pode chegar. Se você aplicar aqui uma força de 2 newtons, jovens, esse sistema vai entrar em movimento? Não, porque a força que você aplica é menor que o atrito. Aí, se eu venho aqui, e ao invés de aplicar uma força de 2 newtons, eu aplico uma força de 7 newtons. Entra em movimento? Não, porque a minha força é menor do que o atrito máximo. Só que se eu aplico uma força de 7 newtons, o atrito vale 7 newtons. Se eu venho aqui e aumento a minha força de 7 newtons para 8 newtons, eu não superei o atrito estático máximo. E essa força sobe para 8 newtons. Ou seja, essa força de atrito vai aumentando a intensidade dela, fazendo com que... vai aumentando a intensidade dela, fazendo com que vai equilibrando com essa força de atrito. Beleza? E aí o máximo que você pode ter, jovens, vai ser esse 10 newtons. Então, como que eu represento isso graficamente aqui, ó? Vai aumentando a intensidade da minha força junto com a força de atrito. Então, aumenta a minha força, o atrito vai aumentando. Até que chega num ponto máximo, jovenzinhos. E esse valor máximo aqui, ó, é a força de atrito estático máximo. Imediatamente após o instante que você supera essa força de atrito, ela diminui imediatamente de valor, e daí esse valor que diminuiu se mantém constante, tá? Então aqui, ó, é o valor da força F, e esse valor aqui, ó, que se mantém constante depois, é a força de atrito cinética. Beleza?
Essa é a jogada. Então, o atrito ele vai aumentando até um valor máximo. Depois desse valor máximo, ele diminui e esse valor menor se mantém constante até o fim do movimento. Beleza? Jovens, esse gráfico aqui, ó, que eu acabei de desenhar para vocês, é muito importante. Beleza? Vários exercícios, tanto de vestibular quanto de Enem, cobram essa análise desse gráfico. Então, o que você percebe aqui? Mais uma vez, o atrito estático vai aumentando a intensidade dele até um valor máximo. Quando você supera esse valor máximo do atrito estático, o atrito diminui e se mantém constante ao longo do sistema. Beleza? Até aqui, jovenzinhos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Beleza? Tranquilo? Questionamentos, perguntinhas, podem mandar, jovenzinhos. Com relação à força de atrito. Vai lá. Belezinha? Jovenzinhos, mais uma vez. A força de atrito, ó, μ vezes normal, tá bom? O coeficiente de atrito geralmente é fornecido e a normal, na maioria das vezes, ela acaba sendo igual à força-peso. E aí você consegue descobrir dessa forma a intensidade da força normal, tá bom? Alguém ia perguntar algo aí pelo microfone? Não, acho que não. Fechou então, jovenzinhos. No planejamento que eu passei para vocês hoje, jovens, tem alguns exercícios de atividade. Então, vocês podem brincar com esses exercícios aí. E na semana que vem, eu vou fazer junto com vocês mais exercícios de força de atrito. O material que eu usei ontem na aula de revisão, eu vou disponibilizar para vocês no Drive hoje também, junto com a lista de links das aulas gravadas atualizada. E aí vocês podem olhar aqueles exercícios resolvidos como exemplo. Tem mais um lá que eu não fiz, que vocês podem tentar fazer para se divertir aí. E aí na semana que vem eu faço correção de exercícios com vocês. Beleza? Legal, jovenzinhos. Deixa eu só dar um recadinho aqui. João Franzi, você mandou aí, né, um recadinho no chat para todos. Cuidado com as palavras, tá bom? Palavrão não é permitido aí no chat, tá? Tome cuidado com isso. E quanto à qualidade do trabalho, pode ficar tranquilo que quem faz a avaliação sou eu, beleza? Eu olho todos os trabalhos que são enviados. Então pode ficar tranquilo quanto a isso que tem alguém fazendo a conferência, tá bom, João? Mais alguma perguntinha, jovens, com relação a atividades, coisas assim, também podem mandar, não tem problema, vai lá. Beleza? Jovenzinhos, a gente tem mais... Acho que hoje ainda eu mando... Beleza, Nicolas. Quanto antes, melhor. Tá bom? Nós temos 2 minutos e 30 segundos para encerrar a aula aqui pelo Zoom. Tá bom? Mas ainda temos alguns minutinhos até terminar a aula, que é às 10h50. Então, ficam alguns minutinhos para vocês treinarem aí alguns exercícios. Se tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo aí pelo chat, que eu vou estar online para atendê-los. Beleza? No mais, jovenzinhos, eu agradeço a atenção dos senhores. Desejo um ótimo restinho de dia para vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, fiquem em casa e nos vemos de novo na semana que vem, tá bom? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. E Tchau. até lá. Professor, Tchau, tchau. Ô, professor, Oi, pode falar. como que, tipo, você sabe mais ou menos as notas da recuperação que eu tenho que tirar para ficar na média? É Quem mesmo tá as falando aí? notas? O O Eduardo Ballarotti. Eduardo Ballarotti. Mas por que você vai fazer recuperação? É porque eu fiquei com 6 e 9, né? Ah, não está definido ainda o prazo de recuperação, Eduardo. A coordenação vai passar para nós ainda as diretrizes. Eu Aham. acredito que vai ser refazer alguma das atividades que você não alcançou a nota máxima, tá bom? Mas não veio nenhuma entendi. orientação oficial ainda. Eu sei que vai ser depois Uhum. que voltar do recesso também. Mas assim que eu tiver a informação oficial, eu já aviso você daí, tá bom? Ok, obrigado. Nada.